E o líder do prefeito, Elivaldo, Enzo Samuel, né, do PDT, falou a respeito do assunto. Pede cautela aos aliados, que a política não atrapalhe a base administrativa. Vamos acompanhar. Primeiro, dizer que a gente tem que saber separar a parte política de parte administrativa. Aqui, nosso compromisso e nossa responsabilidade é com a cidade de Teresina, para que a gente possa ter uma boa gestão, para que a gente possa contribuir cada vez mais para dar mais qualidade de vida para o cidadão teresinense. Então, nosso trabalho continua da melhor forma possível, né, para que a gente possa conseguir exercer essa liderança com muita efetividade e de forma que traga benefício para a nossa população. Elivaldo, se você coloca ovos e trigo numa batedeira, não tem como você pedir calma. Trigo, difícil. Não se junte com os ovos. Não tem como, né, Joelson? Depois que começa a mexer ali, fica mais difícil. Vai ser fácil para a base do prefeito separar administração e política nesse cenário? Não tem como, Joelson. É complicado, principalmente se uma tendência de acirramento. Você pode, repito, até fazer uma diferenciação adequada, majoritária, proporcional. Mas uns vão para um lado, outros vão para o outro. Né? Citava agora há pouco, Joelson, o caso do vereador Joaquim Caldas. Olha só a chapa dele. Rafael, Wellington, majoritária. E ele e Jeová, deputado estadual. E com a razão óbvia. Se o presidente da Câmara for eleito, quem vai assumir o mandato de forma definitiva? O próprio. Ele é o primeiro suplente do MDB. Aí vale a eleição de 2020, quando Jeová Alencar foi eleito pelo MDB. Tudo bem. Lídia. E é difícil fazer, de fato, essa separação, Joelson, entre a questão administrativa e a questão política. E a gente sentia isso, Elivaldo, até mesmo quando o doutor Pessoa assumiu o Republicanos, ficou ali toda uma tensão na base aliada, agora como é que vai ser a relação com os partidos. Da mesma forma agora, né? A posição política que o doutor Pessoa tomar, de alguma forma ela vai sim ter uma repercussão administrativa e política nessa relação com a base dele na Câmara de Teresina. E a decisão de Jeová já está tendo esse impacto, né? Porque a gente sempre fala, tem lá, porque os vereadores falam, né? Tem a base do Jeová e tem a base do prefeito doutor Pessoa, né? Será, Robert Rios falou ontem aí num tom de rompimento, mas Jeová já deu declaração aí dizendo que não rompeu com ninguém, né? Então, será que doutor Pessoa vai assumir esse mesmo tom de Robert Rios, tendo Jeová essa força política que ele tem lá na Câmara de Teresina? Doutor Pessoa iria bater de frente com um aliado que tem essa força política lá na Câmara de Teresina? O que eu ouvi de pessoas ligadas tanto a Jeová quanto a Rafael, Elivaldo, é que dificilmente, né, isso irá acontecer, né, que doutor Pessoa não vai ter essa postura de Robert Rios e que vai buscar aí, pelo menos o que eu vi dessas lideranças, é mesmo essa posição de tentar amenizar, de tentar aí diminuir o máximo possível as sequelas dessa questão. Então, Lídia, antecipemos a posição do Republicanos. O partido está liberado, né? Pelo que a gente conversa com as lideranças, seria liberado. isso. Não tem como juntar a candidatura própria, não tem como. Nessas alturas do campeonato, a demora foi tão grande que não há como. O Republicanos é o partido liberado. Acho que nem a candidatura própria cabe mais, né? Não tem como vingar. Não tem mais aquele clima de candidatura própria de Robert. Olha só. Até o próprio Robert Uten falou, né, que ele agora, se ele fosse para uma candidatura, ou seria ali deputado, depois ele falou em senador, mas já descartando essa candidatura ao governo. Então nós temos Gessivaldo Isaías do lado governista, Jeová Alencar do lado da oposição, isso na mesma chapa proporcional. Jeová Alencar em outra posição, e assim será um grupo de um lado, um grupo de outro. E o doutor Pessoa vai ter que administrar o partido com essas características e ver o que vai sobrar depois da eleição. Tem um teórico que diz o seguinte, que é um teórico do direito americano, ele diz o seguinte, olha, quando você está sob o controle de uma charrete, então você tem que puxar as rédeas, mas com calma. Porque senão você descobre que as rédeas não estão presas em lugar nenhum, você perde o controle da carroça. É pior, né? Aí piora. Nesse sentido, liberar o partido pode ser também uma maneira de evitar um tumulto maior? Como e perder o controle da composição aí no caso da exatamente, concordo com o raciocínio da Lídia, que é uma forma de amortecer sequelas, né? Possíveis sequelas. Pelo menos no curto prazo, né? No futuro aí, quem sabe, depois da eleição, essa situação ela é tão complexa, Joelson, que hoje mesmo conversei com o vereador Marquinhos Costa, Lídia, ele está sem partido. Perguntei, vereador, e aí, qual partido o senhor vai?
Deixa para depois da eleição. E é porque ele é vereador, não é candidato, não é nada, né? E ele é vereador, importante vereador aqui de Teresina. E a filiação dele ao republicano já era dada como certa. Certa. No meio dessa crise, ele vai esperar. É a posição mais sensata, né? Esperar para saber o que vai acontecer com o partido. Muito bem. Eu vou trazer agora o vereador Joaquim Caldas, né, Elivaldo Barbosa? Só para se ter uma ideia de como as lideranças estão aí se organizando em relação a essa formação das suas... o apoio que darão às chapas que estão postas nas pré-candidaturas ao governo do Estado. Ele já tomou uma decisão e é de seguir a orientação do MDB? Por isso a preocupação do líder Enzo Samuel. Veja só o que diz Joaquim Caldas, que é do MDB, mas aliado de primeira hora do prefeito Dr. Pessoa. Meu caminho já está definido há muito tempo, que é acompanhar o MDB, o partido, que é acompanhar o nosso candidato a vice, que é o Temístocles, é o Rafael Fonteles, que é a coligação, é a base governista, e também o nosso senador, Wellington Dias. Então, essa é a minha posição. Então, cada um está já se adiantando? Eu diria não se escalando, já estão todos escalados. Tem dúvida, todo mundo, essa altura do campeonato, a população que ainda tem ainda, muita gente que está olhando a política ainda, o movimento político ainda de espectador, estudando o ambiente, vendo como fica o tempo para tomar a posição, a sua real intenção de voto. Mas as lideranças políticas, Joelson, estão todas definidas. Olha, Lídia, e aquela estratégia, né? Rafael Fonteles, inclusive, concedeu uma entrevista hoje na Rádio Cidade Verde, e ele falava o seguinte: olha, a liderança de Jeová Alencar, a liderança de alguns nomes da Câmara de Vereadores são muito importantes. Ele reconheceu a grandeza dessas lideranças. Mas ele disse que nem todo mundo vai estar de um mesmo lado e nem todas as lideranças municipais estarão também compondo necessariamente com todos os vereadores que tiverem as suas posições. Ele aposta muito que as andanças deles nos bairros de Teresina serão suficientes para harmonizar algumas dessas lideranças em favor dele, Rafael Fonteles. É por aí, Lídia. Hoje foi um dia de cálculos lá na Câmara de Teresina e o Elivaldo acompanhou isso bem, principalmente as lideranças ali do PT, o vereador Dudu, tentando ali analisar qual foi o impacto dessa decisão de Jeová naquela base que eles já contavam para Rafael Fonteles, né? Agora eles vão, de fato, o Elivaldo começar a cobrar, saber quem é que está com Rafael Fonteles, com quem é que a gente pode contar realmente, né? Os acordos que são feitos, as conversas, os entendimentos estão sendo feitos já há um bom tempo. Mas agora, com toda essa situação, qual é a base que Rafael Fonteles vai poder contar, de fato, na Câmara de Teresina, né? A partir de agora, ele vai ter que fazer um trabalho de articulação política muito grande com esses vereadores lá na Câmara, porque, como a gente diz, tem essa força, não adianta negar, né? Tem essa força de Jeová Alencar e ele tem uma influência com relação aos vereadores, né? A gente conversa com os vereadores, Elivaldo, em algumas situações eles falam, vou ouvir o Jeová, porque tem ali uma certa influência, sim, nas decisões desses vereadores e agora Rafael vai ter que fazer a sua parte de articulação para tentar aí minimizar esse impacto da decisão do Jeová. E é porque nós estamos falando aqui da Câmara de Vereadores, que não está necessariamente diretamente ligada à sucessão em 2022. São alguns nomes, claro, vão para a disputa, para cargos deputado estadual, deputado federal, mas a coisa acontece mesmo na Assembleia Legislativa, onde todos, Elivaldo, estão buscando a sua reeleição. Principalmente agora, Joelson, depois da bronca pública do presidente da Casa, Temístocles Filho, que deu aquele ultimato, quer os deputados no plenário, do contrário, vão ver a diferença dos contra-cheques no final do mês. E hoje, Lídia, a Assembleia reuniu os 20 deputados, deu até para deliberar matérias que foram postas em votação com a necessidade do quórum mínimo de 16 parlamentares. Mas a política já está correndo solta e dividindo bem governistas e oposicionistas. Vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. O deputado Fábio Novo revela progresso na pré-campanha da chapa governista, liderada por Rafael Fonteles, e destaca a importância do ex-presidente Lula na sucessão estadual. Você veja que no âmbito nacional tem novamente um crescimento do presidente Lula, os institutos todos já indicando a possibilidade real com o novo crescimento do Lula de uma vitória que poderá acontecer no primeiro turno, mas a gente não deve ter salto alto. Houve uma estagnação
do Bolsonaro, e aí você vai ter que mostrar quem são os times. Quem é o time do Lula no Piauí, quem é o time do Bolsonaro também no estado. Na oposição, Bessa Filho critica os governistas, que ligam a campanha estadual com a imagem do ex-presidente Lula. A disputa que nós estamos pleiteando é de governo estadual. E aqui a gente apresenta, no caso o doutor Silvio apresenta, um projeto para o Piauí. Então ele se coloca como opção para mudar a situação que está hoje no nosso estado. Diferente do candidato do governo, que o que ele prega é dizer que é só amigo do Lula. Para ele, realmente é difícil ele partir para um debate em cima dos problemas do Estado. Por quê? Porque ele herda toda a situação do atual governo. Então, ele, como esse herdeiro, ele tem que dizer que a saúde do Estado é boa, ele tem que dizer que a educação do Estado é boa, ele tem que dizer que a infraestrutura do Estado é boa, ele tem que dizer que a segurança do Estado é boa. E nós sabemos que não. Elivaldo, o clima vai esquentando à medida que vai se aproximando o período da campanha propriamente dita. Né? E até, de certa forma, Joelso e Lídia, antecipando o que nós veremos também durante a campanha, ou boa parte dela, pelo menos nessa parte inicial. Os governistas com essa estratégia de linkar a campanha estadual à campanha federal e a oposição desvinculando e atacando o governo, acusando de falta de planos, de projetos e a situação de crise no Estado na visão do setor adversário ao Palácio de Karnak. Ou seja, é um clima que tende a ficar cada dia mais acirrado antes mesmo da campanha começar. Quem está, na verdade, colocando o nome e fazendo a associação com a campanha nacional de Jair Bolsonaro aqui no estado do Piauí é o pré-candidato a governador pelo PL, o partido do presidente, né, Lídia? É Major Diego, que já trabalha, Joelson, para apresentar nos próximos meses o seu plano de governo, né? Ele conversou com a gente e ele que tem ouvido os setores para a construção desse plano. Vamos ver. Olá, TV Cidade Verde, Lídia, Joelson, Elivaldo. Honra retornar aqui à TV Cidade Verde, Major Diego Melo, pré-candidato a governador. Estou fazendo uma caminhada por todo o nosso estado, junto com o povo de bem do Piauí, com Deus no comando, fazendo o nosso plano de governo a várias mãos, conversando com todos os setores da nossa sociedade, como ontem, por exemplo, que conversamos com o setor do turismo, lá no SENAC, a Comissão Setorial de Turismo, a rede Pense Piauí Turismo, levamos nossas ideias, ouvimos muito e assim, conversando com o povo de bem do Piauí, buscando na nossa gente as soluções para os nossos problemas, nós vamos fazer o melhor plano de governo para o Piauí e juntos, todos aqueles que estão indignados com os desmandos do PT no nosso estado, nós vamos sim resgatar a dignidade do nosso povo, reconstruir o Piauí, gerar emprego, renda, oportunidade, segurança, saúde, educação, infraestrutura e assim, se Deus quiser, libertar o nosso estado. Vamos juntos, é hora de mudança, é hora de renovação. Obrigado. Aí, Major Diego, né, que está fazendo a preparação do seu plano de governo para a apresentação, Lídia, e deixando, e sempre onde chega, deixando claro, né, a associação da pré-candidatura dele à pré-candidatura de Jair Bolsonaro. E ele faz questão, né, Joelson, essa pré-candidatura de Major Diego, ela é construída buscando essa associação com a imagem do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele é aquele que a gente pode colocar como um verdadeiro bolsonarista, né? Faz a brincadeira bolsonarista raiz, é o que Major Diego representa aqui. E no plano de governo ele ouviu entidades ligadas ao turismo e coloca aí, né, que vai ouvir vários setores ligados à educação, a diversas áreas para a construção desse plano de governo que deve ser apresentado em breve. E é claro, esse plano de governo de Major Diego para o Piauí vai estar ali em sintonia, né, com a política, com a proposta do presidente Jair Bolsonaro para o país. Enquanto isso, Elivaldo, outro pré-candidato ao governo do estado, Silvio Mendes, participa do lançamento da pré-candidatura à presidência da República da sua sigla, União Brasil. Né? Quem disse que o Dr. Silvio não está ligado, como ele mesmo tem dito, não me importa com a eleição nacional, quem disse que isso aí corresponde à realidade? Ele está lá em Brasília acompanhando o lançamento do pré-candidato à presidência da República do partido ao qual ele é filiado, União Brasil.
Luciano Bivar, será lançado hoje. Agora, Joelson, é uma candidatura assim muito parecida com a situação que está hoje o pedetista Ciro Gomes. Veja só, o Luciano Bivar é lançado num contexto, Lídia, em que o próprio partido libera os filiados para votar na reeleição do presidente Bolsonaro. Assim como o Carlos Lupe, no PDT, liberou pedetistas que quiserem votar em Lula. Aí é difícil emplacar a candidatura do partido. Quando o partido está todo unido, levantando o candidato, já é difícil. Imagine liberando parte da sigla para apoiar outras candidaturas. Por isso que é uma pré-candidatura que nasce com tantas desconfianças e críticas, né, Livaldo? Até críticas de que essa candidatura não seria uma candidatura real, seria uma candidatura fake com outros interesses aí de Luciano Bivar, né, interesses dele junto com o partido. E eu conversei com o Silvio Mendes hoje pela manhã e o que ele coloca, Livaldo, tipo ele está lá meio por uma questão de educação. Protocolar. Foi convidado, foi para lá, mas Silvio deixou claro que não quer, Joelson, de forma alguma, se associar a essa questão nacional, principalmente, agora aqui a avaliação que eu faço, né, principalmente quando é uma pré-candidatura que já nasce num cenário de desconfiança. Se ele não quis polêmicas com Bolsonaro, ele não vai querer agora polêmica com Luciano Bivar. Então, ele é uma questão partidária, mas quando voltar, ele colocou que segue a mesma postura. Não associa a candidatura no Piauí com candidatura nacional. Doutor Silvio dispensou o Dória quando ele era do PSDB, não quer saber de aproximação com Bolsonaro, mesmo aliado do Progressistas, e vai lá para Brasília para esse lançamento do Luciano Bivar, apenas para cumprir tabela. Detalhe, estamos falando de um partido que nasceu grande na sua bancada, né, Lídia? O maior fundo, é o maior. Né? É o maior fundo aí que está aí em jogo, né, nessas eleições, um partido que tem uma estrutura, uma bancada, né, de deputados e, claro, o Luciano Bivar participou daquelas negociações na tentativa de construir uma terceira via única, né, uma unificação dessa terceira via. Isso não aconteceu, o Moro, né, foi para partido com essa promessa de candidatura, também não deu certo. Agora Luciano Bivar se coloca aí como esse candidato, mais um candidato que nasce aí com muitas desconfianças e sem apoio do próprio partido, já que a maior parte da bancada do União Brasil está assim com Bolsonaro. Bom, você já almoçou, Lídia? Ainda não, Joelson. Elivaldo? Não é que almoça? Mas eu vou presenteá-los, vocês que não almoçaram e eu também não, com essas imagens que chegam do restaurante popular, meu caro Elivaldo Barbosa, lá de São João do Piauí, que a prefeitura tomou a decisão nesse tempo de crise, com o aumento dos custos do produto de alimentação e gás de cozinha, o salário curto também, a prefeitura decidiu abrir lá o restaurante popular para atender aquelas comunidades que vão à cidade de São João do Piauí para resolver uma questão, né? Vão lá para uma feira, vão para uma questão de saúde. Ótimo. E ao chegar lá na cidade, vão e se alimentam lá no restaurante popular. Refeições são servidas gratuitamente lá para a população. Um cardápio bem... Sim, bacana, né, Joelson? Olha o visual dele aí. São 100 refeições servidas às segundas e quintas, dias em que os moradores da zona rural vão para a feira lá da cidade. Ou seja, o cuidado para atender a essa comunidade. O prefeito lá, Ednei Amorim, Elivaldo Barbosa, está pondo comida na mesa lá dos moradores da cidade de São João. Exatamente. E essas imagens aí para nós. Vai ver se tem um carneirinho aí em São João. Então, Elivaldo, bom demais. Barbosa. O prefeito Ednei Amorim, que ele fez parte da primeira gestão do ex-prefeito Monsanto, na década de 90. Então, o Monsanto ele introduziu esse expediente, esse projeto social de possibilitar refeição à população carente, na época até o sopa na mão. Isso. Então, aí é uma versão mais requintada, digamos assim, mais elaborada, digamos assim, que chega através de um programa municipal lá em São João do Piauí. Parabéns ao prefeito. Olha, lá o cardápio sempre tem comida com arroz, feijão, carne e saladas, além da sobremesa de frutas produzidas pela população local, lá de São João. Bacana. E depois dessas imagens aqui que aumentou a nossa fome, já está devendo um almoço para a gente, Elivaldo. Olha, assina embaixo, acompanha a relatora, Lídia. Apaga a luz, lá. Vamos embora, vamos almoçar agora, que depois, antes que a Lídia Brito me obrigue a pagar almoços caríssimos. Um abraço, Lídia. Um abraço, boa tarde. Elivaldo, um abraço para você. Boa tarde, até amanhã, Joelson. Grande abraço a todos.